Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar da valorização do povo negro e também de ações que destacam a cultura africana. Por aqui, vamos valorizar e divulgar instituições e ações que valorizam toda a história, toda a descentralização dessa cultura afro-brasileira. E para falar justamente sobre esse assunto, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Câmara a professora Larice Silva de Moraes. Ela que atua na rede pública municipal aqui em Porto Alegre e é coordenadora do coletivo Afroativos lá na Escola Saint-Hilaire, na Lomba do Pinheiro. Então, bem-vinda ao nosso programa, Larice. Olá, muito obrigada, Matheus. Prazer estar aqui com vocês. A gente também recebe aqui nos estúdios da TV Câmara, de forma presencial, a Maureen Martins Barcelos. Ela que é, entre outras múltiplas funções, que a gente vai conhecer a partir de agora, ela que também é bailarina e gestora de projetos do Instituto Sociocultural AfroSul Odemodê. Então, Maureen, seja bem-vinda também ao nosso TV Câmara Entrevista. Certo, olá, agradeço então o convite. E viemos aqui então para falar um pouquinho sobre vários projetos que a gente tem dentro da instituição. Então já vamos começar por você mesmo, Maureen, para falar quando foi criado o projeto, né, o Instituto, e também desde quando tu participa, quais as principais ações por lá, para a gente começar a entender um pouquinho e conversar com a nossa audiência. Certo. Então, esse nosso projeto, na verdade, a instituição, ela veio depois, né? Começamos então com o grupo de dança AfroSul Odemodê, lá em 1974. Não era nascida ainda, Uma longa trajetória. Uma longa trajetória, inclusive estamos às vésperas dos 50 anos, né? Um fato que vai ser bem comemorado, então nós vamos ter um ano de trajetória dessa comemoração. Preparativos já de vento em popa para essa comemoração marcante. Exato. Então eu comecei um pouquinho depois, mas bem pequena também, nessa trajetória, e ela foi muito trabalhada, ela foi muito desejada pelas mães, as mães das crianças que participavam desse projeto, né? Depois passamos pela adolescência, a fase adulta, né? E hoje eu, como mãe de crianças negras também, junto com outras 3 gestoras do projeto, então nós trabalhamos o projeto infantil, que é o carinhosamente chamamos de PICNI, né? Que é o projeto cultural Nossa Identidade, né? Que ele trabalha a autoestima de crianças e através da dança, da música e da cultura afro-brasileira. Nós temos também o projeto que é o PANT, que é o projeto Atividade Não Tem Idade, que trabalha com os mais velhos, né? E temos o grupo de dança em si, que trabalha com adolescentes e adultos, para estar difundindo dentro desse nosso Rio Grande do Sul essa cultura afro-brasileira. Ótimo, a gente vai conhecer um pouco mais de todo o trabalho da entidade que a Maureen faz parte aqui ao longo do nosso programa. Agora, Larice, você como professora da rede pública, como foi criar um projeto tão especial como esse do coletivo Afroativos e também de onde veio a inspiração para dar início, o pontapé inicial para esse projeto? Então, o Afroativos ele nasce dentro da minha sala de aula, no ano de 2017, numa turma de 4º ano. Era uma turma muito desafiadora. Eu tinha um grupo de alunos que naturalizava, banalizava as agressões físicas, as agressões verbais, né? Eles não se viam como um grupo. Então, numa reunião com a minha supervisão pedagógica, com orientação educacional, e pensando em estratégias e em formas de lidar com isso, né, nós paramos tudo, né? Porque, sabe, né, professor tem todo aquele índice de conteúdos para dar conta ao longo do ano, mas nós precisávamos tratar primeiro dessa construção de grupo, né, desse entendimento da importância do respeito ao outro, da valorização dessas diferenças, porque era exatamente onde eles se atacavam, nas diferenças, né? A gente tem hoje um discurso muito comum, né, do somos todos iguais, mas na verdade nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, né, com bagagens diferentes, e a gente começou então esse projeto de revisão de valores através da diversidade, deu muito certo. Assim, foi um projeto assim, que surpreendeu muito assim, positivamente.
Teve acolhimento logo de cara. Nossa, e nem nós, né, quando começamos, imaginávamos o tanto que caminharia, né? Uma vez que esse objetivo foi atingido, numa assembleia com a turma, né, numa conversa, eu pedi para que eles fizessem uma avaliação. Poderia ser conversando comigo, poderia ser através de um desenho, poderia ser através de uma carta, né, como eles se sentissem confortáveis para compartilhar, né, onde nós estávamos, onde, né, antes, né, como é que a gente estava quando a gente começou, né, onde é que nós estamos agora, para onde nós queremos ir. E então eu recebi nesse dia um retorno muito impactante, né, de diversas alunas, diversos alunos, mas um deles atravessou a minha existência, né? E foi a carta de uma aluna de 10 anos, né, questionando o que havia de errado com o próprio cabelo. O trecho da cartinha, ela diz, né, quando falam do meu cabelo, eu fico com aperto no coração. Isso não me entra. E ela ainda diz, eu não consigo acreditar que isso me machuca muito. E termina perguntando, o que tem meu cabelo? Eu não sei mesmo. Ela não sabia nem nomear, né, o que estava acontecendo. E isso também se deve ao fato de que, não só nas escolas que são uma extensão da sociedade onde a gente vive, mas o fato de que racismo, parece que a palavra racismo, né, Maureen? Parece que ela é algo proibido, né? As pessoas têm um medo de falar sobre isso, né? Então parece que tudo vira bullying ou tudo vira racismo. O que acontece? Esvazia-se o significado e não se combate da maneira que se deveria, né? Então, quando eu li essa carta da Carolyn, eu lembrei da minha infância, de criança bolsista, em escola privada. Importante, eu sempre me coloco, né, como uma mulher negra de pele clara, né? Então, as opressões que eu sofri na minha infância, elas não chegam nem a 1/3 do que essa menina que escreveu a carta, uma menina negra retinta, né, já tinha sofrido até então. Mas eu fiquei me perguntando assim, caramba, eu concluí meu ensino fundamental há tanto tempo, né? E isso continua ainda. Por quanto tempo isso vai acontecer? E o que acontece geralmente? O que se espera de um educador, né? De uma educadora? Que tu saiba o que fazer, né? Que tu saiba como que tu vai trabalhar. E eu não, eu travei, eu congelei quando eu li essa carta. Mas eu estava com uma aluna, uma ex-aluna ao meu lado, fazendo monitoria, né? No contraturno. E foi ela, eu digo que a ação dela foi o divisor de águas, assim, para o que a gente tem hoje, né, que é o Afroativos. Assim. Ela já havia passado por um processo muito parecido no ano anterior, e ela pediu, senhora, posso conversar com a turma? E foi aí, assim, que eu percebi o quanto a comunicação, né, quando um professor fala com os alunos, isso tem um impacto diferente de quando os alunos estão conversando entre si. E foi isso que eu percebi, essa conexão instantânea que aconteceu no momento em que a Gine, né, compartilhou suas dores, suas dificuldades, suas vitórias, né, porque o processo de empoderamento ele é de dentro para fora, né? Não é só vai lá, solte o cabelo, prenda o preconceito, né, num sentido vazio da palavra. Né? Solte o cabelo, prenda o preconceito significa mais do que isso, né? E a conversa ela foi tão impactante que no dia seguinte, essa menina que escreveu a carta, ela foi para a escola com uma parte dos cabelos soltos, né? Ela soltou assim, fez uma trança lateral, assim, soltou uma parte. E ela chegou na escola. E os colegas assim, tu tá linda. Lembra que eu falei que já havia então, né, uma construção? Tu tá linda, tu tá maravilhosa, tem que estar sempre assim. Só que essa alegria durou até o recreio, né, gente? Por que será, né? Por que será que isso durou até o recreio? Ela saiu daquele ambiente seguro, onde havia uma construção para valorização dessa diferença, e foi para o pátio da escola. Né? E ela volta já de capuz na cabeça. O capuz, nosso amigo, né, das meninas negras, né, realmente. Porque os meninos ainda têm a opção de raspar, de usar um boné, né? A gente não. Né? E ela já volta com o capuz e sem falar nada. Quem veio falar foram os colegas. Sabe aqueles colegas, assim, os alunos mais participativos, se é que vocês me entendem, né? Eles vieram indignados. Senhora, a gente vai pegar esse pessoal na saída, a gente vai começar a pegar eles na saída, né? E não era para conversar. Né?
não, gente, não é assim. E eles, ok, não é assim, mas então como é? Porque se a gente não encontrar alguma solução pacífica, a gente vai resolver do nosso jeito. E foi nesse contexto todo, assim, a gente percebeu que a biblioteca da escola, na época, ainda não tinha um acervo, né, que trouxesse, assim, subsídios pra gente... um letramento diferente. Tirar essas dúvidas, né? A gente tinha um laboratório de informática extremamente precário, né? Então, o que a gente fez? Movimento Negro, né? Vamos conversar com as pessoas que já estão nessa luta há mais tempo. E a gente começou a conversar, enfim. E nesse contexto, uma amiga, professora já aposentada da rede, ativista também, ela me mandou uma imagem. Ela disse, olha aqui, eu vi num coletivo do qual eu faço parte, e ela me mandou a imagem. A imagem de uma menina negra com Black Power, e dentro estava escrito, solte o cabelo, prenda o preconceito. Então foi assim que nasceu o Afroativos. Né? Agora, Maureen, baseado nesse depoimento, né, que a Larissa nos traz, como é receber esse compartilhamento de dores, angústias dos mais jovens, principalmente? Como é que tu encara essa troca de ideias com quem é mais jovem, mas mesmo assim já vem carregando uma sobrecarga de preconceitos, de passagens dolorosas já desde a infância? Vou te explicar exatamente como isso acontece, né? Porque na minha infância foi assim, né? Nós éramos, digamos assim, classe baixa em ascensão, né? Naquela época, os pais concursados, então tinham minimamente a condição de colocar os filhos numa escola particular, né? Porque queriam um melhor de estudo. E essas crianças sofriam muito preconceito dentro da escola, né? Porque praticamente eram os únicos em cada turma. Então, esse era o Afro-Mirim que nós tínhamos, ele vinha para tratar, e eram meninas, né? Nesse processo inicial, lá quando eu era pequenininha. Então, ele veio para ajudar a elevar a autoestima dessas meninas, né? Então, nós tínhamos como orientação lá Marilene Paré, que nos dava o subsídio para tratar disso. Então, tratávamos da autoestima, nós estudávamos sobre a África, sobre ações que existiam no Brasil, né? Porque muita gente pensa que no Sul não existem negros, né? Para começar aí. E muitos gaúchos pensam assim também, né? Então, viemos para trabalhar sobre isso e elevar, dar fundamento, base para que essas meninas negras pudessem resistir e permanecer nessa escola pública. Essas ações eram feitas no Instituto? Não existia o Instituto na época, era o Grupo Afrosul de Música e Dança. O Instituto veio acontecer mais tarde, né, em meados de 2000 e pouco. Né? Mas eram durante as reuniões do grupo? Isso, reuníamos tinham rodas de conversa, exato, e tínhamos aulas de francês, né, para nos habituar com a língua de países africanos, né? Então, tínhamos aulas de francês, nós tínhamos pessoas que vinham lá da África e conheciam, porque o Grupo Afrosul, ele carrega um histórico, né? Então, pessoas que vinham da África tinham como referência aqui no Sul o Grupo Afrosul. Né? Então, isso foi indo e daí o grupo ele foi expandindo, né? E com a base, com o embasamento que nós ganhamos lá, né? Hoje, dentro do grupo, todos os profissionais que atuam são ex-bailarinos que cresceram e com esse fundamento, com esse histórico, com esse estudo, né? Porque o conhecimento é a base de tudo, né? E expandir esse conhecimento, principalmente. Então, todos os profissionais formados, hoje eles atuam voluntariamente ou através de projetos dentro da instituição, né? Então, a gente tem uma base muito forte dentro dessa instituição. Nós trouxemos agora, a partir de 2018,
esse grupo infantil novamente, né? Porque as crianças cresceram, né? Hoje, então, as últimas crianças já estão lá pelos seus 30 e poucos anos, assim. Então, essas crianças, elas cresceram. Então, já com esse acompanhamento. Com esse acompanhamento, né? Que são os bailarinos que nós temos formados e que estão atuando dentro da instituição. Então, eu, como mãe de crianças negras, né? Junto com outras mães, nos reunimos, né? Porque eu tenho uma filha já bem mais velha e ela não tem esse embasamento que eu tive lá atrás, né? Então, eu tenho uma mais velha, de 22 anos, e tenho duas pequenas, né? Então, lá quando a gente resolveu se reunir e conversar sobre isso, elas tinham 4, 5 anos, e daí a gente precisa resgatar, né, aquilo que a gente teve lá atrás, que nos deu força, né, para que a gente tivesse embasamento e pudesse lutar por aquilo que a gente acredita, né, e tá agregando mais pessoas junto à nossa causa. E daí nós reativamos o projeto cultural Nossa Identidade. Então, nós temos crianças a partir de 5 anos atuando dentro desse projeto, sendo trabalhadas dentro desse projeto, né? Então, e vamos, cada ano que passa, né? Alguns saem, né? Por outras atividades, novos entram. Dentro desse projeto, a gente tem uma ação que é muito assertiva, que é o acampamento dos lanceirinhos negros, né? Então, ele abarca muita informação, muito conhecimento, né? Ele vai mudando o formato a cada ano, que a gente vai aperfeiçoando, né? Mas as crianças saem de lá com uma super aula, um super letramento racial específico, né? Para saber quem foram os lanceiros negros, né? O que de fato aconteceu com eles e por que a gente retrata tanto essa história. Importante para as faixas etárias mais jovens já construírem desde a infância o verdadeiro significado de toda a cultura e do contexto que elas estão inseridos, né? Professora Larissa, eu lhe pergunto dessa importância de trabalhar com os mais jovens, mas também de fazer com que eles sintam esse resgate com a noção de ancestralidade, com a familiaridade do seu povo, de toda a cultura, e também, claro, daqui a alguns anos sendo os transmissores dessas mensagens. Nós já temos também as crianças que agora já estão, né, praticamente aí entrando aí na fase adulta. Serão griots daqui. E assim, uma característica muito importante do Afroativos, né? E eu parei no Solte Cabelo, Prenda o Preconceito, propositalmente, porque quando eu disse inicialmente, né, que não era apenas uma frase solta, uma frase de efeito, uma identidade visual bonita, nossos cabelos, eles carregam nossa ancestralidade, nosso orgulho, nossa história. Então, se algo precisa estar preso, que seja o preconceito, que seja a intolerância e o racismo, né? Quando a gente começou, e aí falaste em letramento racial, a gente não tinha nem a menor consciência sobre o que era, de que forma isso seria construído, mas a gente entendia que precisava fazer algo, né? Então, essa questão do empoderamento através do conhecimento, e aí entro na tua pergunta, a gente traz muito assim essa bandeira da afrobetização, né? A nossa história, né, ela nos foi negada. E o pouco que a gente sabe sobre a nossa história nos é contado lá na Semana da Consciência Negra, quando geralmente puxa-se de dentro das gavetas o que? A história sobre, né, a narrativa sobre o que é a escravização. Eles nem explicam esse contexto, né, de escravizado, escravizador, não, é a escravidão, né? Como se a história se resumisse a isso, ou tivesse começado a partir daí, né? Então, assim, a questão de um currículo festivo, né, que só funciona ali nas datas comemorativas, aborda a história negra de forma equivocada, estereotipada, né, de forma exótica, e que não traz, né, a gente tem um projeto dentro dessa sequência aí que o Afroativos vem produzindo de materiais, de recursos pedagógicos, que se chama o Continente Africano, que a mídia não mostra. Trazendo justamente, aí a gente fala em afrobetização, a gente está falando em ressignificação, né?
a história que a história não conta, como veio a Mangueira trazendo, né? E aí trazendo impérios, reinos. Quando minha irmã foi assistir, né, a gente fez um concurso na escola, né, falando especificamente desse projeto, e ela filmou, porque ela ficou muito impressionada, porque a gente fez um convite, assim, começava com um convite para que as turmas da escola conhecessem 10 países do continente africano. Tem gente que ainda pensa que a África é um país, né? E que é tudo um bloco e que é tudo a mesma coisa. Que conhecessem 10 países. Gente, cada novo país que entrava era diferente. Porque quando a gente começa e a gente pergunta, né, quando fala em África, o que vem na mente de vocês? Miséria, fome, escravidão, floresta, savana, né? Como se... E tem uma escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, e ela escreve sobre o perigo de uma história única, que é inspirada, inclusive, numa TED Talk dela, e ela fala sobre o poder das histórias, né? Porque as histórias, elas têm o poder de espoliar, de caluniar, mas elas também têm o poder de resgatar a dignidade de um povo. E o problema e ela traz, né, que o problema com esses estereótipos não é que eles sejam mentira, mas é que eles contam uma história incompleta. E é essa história incompleta que vem sendo contada, né, há muitas gerações. E aí venho para a fala do Alisson, que é um desses que começaram mais novos e já estão. O Alisson está no quartel, né? E é o responsável pelo Instagram do projeto, inclusive. Porque é isso, né? Eles saem da escola, mas eles não perdem o vínculo, porque aquilo tem significado. Hoje a gente tem no projeto as mães, a gente tem a nossa griote, né, a nossa mais velha, Dona Maísa, que quem trouxe foi a neta. Né? Então, há uma mistura de gerações e a gente vem trabalhando nessa perspectiva, né, de trazer à tona essa história, e ser afroativo significa isso. Né? A gente estuda, a gente se conscientiza, a gente dialoga, mas a gente também age. E através dessas ações aí em outras escolas, em seminários, congressos, que a gente vai espalhando aí a informação, compartilhando também. É muito legal de ver os alunos dando oficina em outras escolas para outros alunos. É muito legal assim a sintonia que acontece. Agora, Maureen, justamente para ressignificar essa história, quais são os elementos que precisam estar em pauta para tu conseguir superar esse processo de reestrutura racial no Brasil, e quem não pode ficar de fora, quem não pode se abster desse debate? Então, a gente, na verdade, faz um foco, né? Cada ano a gente tem uma temática diferente que é para poder introduzir esse pensamento, esse foco que nós queremos atingir com as crianças, né? Até porque senão perde o interesse, né, no aprendizado. E o que é muito importante, assim, além de tudo que a gente faz, é o retorno que a gente recebe dos pais, né? Muitas crianças que iam, né, e pegando o gancho da Lari referente aos cabelos, enfim, as meninas, na sua grande maioria, chegam de capuz lá no projeto, né? E esse... início do ano, final do ano passado, um pai chegou pra gente e disse assim, a nossa filha ia pra escola de capuz, ela não soltava o cabelo. E a maneira como vocês expõem os assuntos e retratam para elas, né, enaltecem o que elas têm de melhor, ela mesma chegou pra gente e soltou os cabelos. E a menininha, ela grava videozinhos e ela gravou um vídeo com cabelo solto hoje, né? E isso pra gente foi muito importante. Porque não é só cabelo, né? Exato. Porque ela aprendia, né? O significado, o impacto daquilo é muito maior do que apenas aquele ato em si. Né? Nós tratamos, o cabelo é a coroa, né? Então, tu usa ela como ela... Exatamente. Tu usa como tu quiser, como tu te sente bem, e não como te impõe, né? Como a sociedade te impõe que tu deva utilizar, que tu deva fazer. Esse ano nós estamos tratando sobre realeza, né? Sobre reis e rainhas, sobre ancestralidade. E tá um trabalho assim, ó, maravilhoso. Coisa bonita de se ver assim,
porque eles estão trazendo informações e estão agregando, né? Então, é um trabalho de formiguinha e levando isso durante o ano inteiro, porque, na verdade, a gente dá subsídios para que eles possam construir, né? A gente não chega com o trabalho pronto, né? Olha, aqui eu vou te apresentar, esse é o rei de tal país, essa é a rainha... Não, eles constroem isso, né? Aos poucos, para ter um entendimento, né? O principal, porque se tu traz o conteúdo pronto, tu absorve aquilo ali, mas daqui a um ano talvez tu não te lembre. Se tu constrói aos pouquinhos, aquilo ali fica. E vai passar 1 ano, vai passar 2 anos, vai passar 3 anos, 1 década, e tu vai lembrar daquela construção que fez. É gerado um sentimento de pertencimento durante essa construção. E quem tem a palavra nessas ações? Quem são os principais agentes participativos desse processo todo? Sim. Nós temos, então, as nossas professoras, né, as profs, né, que nós temos a Ediana Deodoro, né, que ela é a idealizadora do projeto do acampamento dos Lanceirinhos Negros. Então, ela é a prof de dança, mas também é a prof da roda de conversa com as crianças. Além da dança, eles conversam sobre situações do dia a dia e eles transpõem para dentro do grupo para isso ser debatido, ser conversado, né? Nós temos, na verdade, é uma rede de atendimento ali dentro, né? Nós temos a assistente social, né, que é a Jaqueline, e ela vai, então, captando essas informações para que a gente possa ir tratando. E isso não se reduz ao grupo de crianças, porque sai dali da roda das crianças e vai para o grande grupo que abrange os pais, né? E daí a gente tem uma roda de conversa externa com os pais e junto com a nossa griot, né? Todo mundo, todos os nossos grupos têm os nossos mentores, os nossos griots, que são quem dão o norte, né, para o pensamento. Então, nós temos a Yara Deodoro, que é a nossa griot, que ela faz esse encaminhamento, né, essa reflexão junto com os pais. E para que isso possa ser, essa construção, ela possa sair de dentro da instituição e ir para casa. E ser naturalizada dentro da casa de cada um desses alunos. E, estando naturalizada no lar, ela externa para a sociedade, no colégio, no grupo de amigos, sabe? Então, é um trabalho de formiguinha, mas que o resultado é... recompensador. Exatamente. Agora, Larissa, a Maureen trouxe um importante depoimento, entre, óbvio, as falas dela de agora, de um pai que relatou esse processo da filha soltar o cabelo, ter muito mais significado, um impacto muito maior do que apenas o gesto. Ele pergunta como é receber esse retorno dos familiares nesse trabalho com as crianças. Não só dos familiares, mas eu vim escutando e lembrei de uma frase que eu aprendi com a gurizada: quem vê close não vê corre, né? Quem vê o AfroSul lindo, maravilhoso se apresentando, né? Não faz ideia. É profundidade, é base, né? Os resultados, eles são fruto de um processo, né? Mas então, falando desses relatos, eu tenho uma história, assim, de uma escola MF Grande Oriente, lá na Zona Norte, e a gente foi chamado para fazer uma das oficinas, rodas de conversa. A gente foi chamado para fazer uma roda de conversa, assim, e tal. E ao final, a flash de realeza, eu lembrei, ao final das apresentações, geralmente a galera apresenta um poema, faz ali uma intervenção poética, um poema que chama O Pequeno Príncipe Preto, do Marcelo Serralva, né, que é um artista carioca. E tem um trecho desse poema onde ele diz assim, né? E aqui, pelo que vejo, tem tanta gente pretinha. Vou procurar uma princesa. E nesse vou procurar uma princesa, eles escolhem alguém da plateia, né? E fazer dela a rainha. Para que um dia as nossas histórias possam ter uma cor diferente. Uma cor que também é bela, uma cor que traduz a gente. E eles coroam essa menina. E ali a gente faz uma fala que nós somos descendentes de rainhas, de reis, né? E nesse dia a gente coroou uma menina e tal, tirou a foto. Passados uns 2, 3 dias, a professora que nos chamou me disse assim: Lari, olha aqui. A menina que foi coroada, né, no dia ela estava, e eles sabem quem eles vão escolher. Eles sabem quem eles vão escolher. A menina estava com um coque, assim, né? Bem puxadinho.
e tava ali só a coroa, né, ali. No dia que ela mandou a foto, a menina com cabelão, assim, solto, feliz. Até a expressão mudou, né? Eu tenho essas duas imagens, assim, eu gosto muito de olhar. E sobre a questão da importância das famílias e desses relatos, lá na escola aconteceu de uma forma talvez diferente, depois me diga, né? Mas pelo que eu entendi aqui, parte das famílias, da base e tal, né? Para as crianças, lá não. E a gente percebeu, nós estávamos empoderando as crianças, né? E eles iam para casa e nem sempre havia a sequência desse trabalho. Sim. Então, hoje, as mães que a gente tem dentro do nosso projeto, principalmente mães, né? Elas vêm por dois caminhos. O que a dona Maísa veio, que é a nossa griote, né? Nossa mais velha, nosso orgulho. Falar da dona Maísa eu já até me perco. Que é assim, nossa, eu queria ter tido isso na minha infância, que legal, imagina se eu tivesse tido isso, onde eu não estaria hoje, né? E tem aquelas que a gente percebe a necessidade de ir atrás, porque a gente precisa trazer essa família para que eles também consigam se entender, né? Se apropriar da sua história, para poder também não desconstruir um processo dentro de casa que a gente começa lá na escola, né? Então, vejo aqui algumas diferenças, né? Mas também nesse mesmo sentido. E os relatos que a gente tem hoje, eles vão muito além das alunas, né? Que, obviamente, é uma mudança total, né? Mas a gente percebe mães que começam a fazer lá a transição capilar depois que os filhos entram no projeto, né? Porque os filhos começam os filhos começam em casa a levar isso e começa a vir o retorno. E é lindo de se ver. Professora, continuando em cima disso, a gente sabe que você atua na rede pública de ensino aqui em Porto Alegre. E também sabemos que desde 2003, se eu não me engano, a lei federal exige que se tenha o ensino da cultura afro-brasileira, da história afro-brasileira nas escolas da rede pública em todo o país. Mas a aplicação dessa lei na prática, por vezes, não é bem do melhor jeito possível, não é da forma ideal. Lhe pergunto se você teve algum tipo de resistência ao projeto no início dessa trajetória, dessa caminhada por ser na rede pública municipal. Por ser na rede pública municipal, não. Mas por tratar-se de um projeto de educação antirracista numa sociedade racista, a escola é uma extensão da sociedade, também é uma instituição racista, né? E quando a gente fala de racismo, a gente está falando de coisas que vão além de xingamentos, de olhares. A gente está falando de uma estrutura, né, onde o nosso país ele foi construído nessa estrutura racista. Então, obviamente, a resistência ela sempre vai existir. Espero, né, que as futuras gerações encontrem menos resistência, mas eu acho importante falar sobre uma iniciativa da nossa rede municipal, do núcleo lá da Assessoria de Educação e Direitos Humanos, IERER, né, a Educação para as Relações Étnico-Raciais, que em dezembro do ano passado lançou um novo programa, um programa que visa a implementação da ERER na rede, né, com a construção dos EEABs, Espaços Educativos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então, das 99 escolas da rede, já são 82, né, que aderiram ao programa. Esse programa ele consiste em ter educadores referência, cada escola tem um, algumas escolas têm mais de um, que são 85 educadores, vi os números antes de entrar, né, porque eu não queria falar bobagem. São 85 educadores referência que fazem esse movimento junto aos professores, à supervisão, às direções e aos colegas dentro das escolas, mas também recebem uma série de capacitações, a gente tem as reuniões, a gente tem as formações, para que a gente consiga, de fato, tornar realidade, né? Sair da ideia da implantação, né? Para a implementação, de fato. Então, acho que é importante também reconhecer essa iniciativa. Não estou dizendo que é um mar de rosas, não estou dizendo que a MF Saint-Hilaire é o paraíso da democracia racial, porque né, a gente sabe que a carta dessa aluna não surgiu do nada, né? É um diagnóstico, inclusive, do racismo que existe na nossa sociedade, de modo geral, mas eu acho importante também a gente pontuar, né, que existem pessoas tentando
mudar essa realidade. Mas a resistência, nossa, é adoecedor. É adoecedor. Bom, professor, eu também fiz o meu tema de casa, né? Então eu sei que são 313 escolas entre as municipais e as parceirizadas e cerca de 70 mil alunos matriculados, né? Quem dera que todos eles tivessem acesso a projetos como esse desenvolvidos na Escola Saint-Hilaire. Mas lhe pergunto, Maureen, quantas pessoas, se é que dá para estimar, já foram impactadas, tiveram as vidas transformadas e tiveram um ensinamento racial digno da cultura afro-brasileira através da entidade que você representa? Então, se eu for mensurar esse número, eu confesso que vou estar me perdendo, né? Mas tem muitos. A parte infantil, eu posso dizer que a gente tem essa rotatividade entre os que vão e os que ficam, em torno de 40, porque é o número que a gente consegue comportar de alunos por ano, né? Então a gente tem assim em torno de 40 alunos que entram por ano e ao longo do ano vão se perdendo, alguns porque chega no inverno, é frio, as crianças não querem acordar, o projeto ele é executado nos sábados pela manhã, né? Às vezes a gente trata com famílias mais carentes, acabam não tendo recurso para transporte, para chegar lá no local, né? Então, mas a gente sabe que a sementinha ela foi plantada, né? E temos os adolescentes, né? Que hoje eles atuam auxiliando no grupo infantil, né? Então, os que eram pequenininhos, que começaram lá em 2018, já atingiram a adolescência e hoje eles são os nossos monitores, né? Porque não arredam o pé de lá, continuam, né? Mas daí eles ficam auxiliando nesse monitoramento. E agora nós estamos chegando com os 50 a mais, né? A gente tem um projeto em andamento desde 2019, mas com a pandemia esse projeto ele ficou mais online, mais enfim. Mas a gente também está impactando agora em torno de 40 pessoas, 50 a mais, né? E eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho desse nosso projeto, né? Que é o PANT, que é o projeto Atividade Não Tem Idade. Então, nós iniciamos efetivamente esse projeto nessa segunda-feira agora. E ele tem uma gama de atividades disponível para idosos, né? A partir de 50 anos. E eles podem estar participando desse projeto, se inscrevendo através das redes sociais, tem as informações ali. São 11 oficinas disponibilizadas, atendimento com nutricionista, atendimento de enfermagem e tudo isso de forma gratuita, né? Então, quem tiver interesse tem essa disponibilidade de entrar e de fazer essas atividades, são atividades físicas, de dança, de música, rodas de conversa, letramento racial, estética, educação financeira, tudo à disposição sem custo algum. Então, se eu for mensurar a quantidade de pessoas, eu vou estar me perdendo, né? Mas atualmente a gente tem a parte infantil, hoje a gente está trabalhando em torno de 30 crianças, tem os adultos, trabalhamos em torno de 40 bailarinos e mais a parte de idosos também, então em torno de 40 pessoas. Né? Mas são os atendimentos diretos, né? Porque de forma indireta o impacto isso, né? Não tem como mensurar. É uma ramificação. Eu não consigo mensurar nem os diretos, quem dirá os indiretos, né? Sim. Perfeito. Mas falando um pouco sobre esses atendimentos dos 50 a mais, professora Lari, eu lhe pergunto assim, a diferença de receber depoimentos das crianças para quem tem já mais idade e que até os 50 ou 60, às vezes 70 anos, ainda não entendeu o seu lugar, o seu direito a se apropriar da sua própria história. Como é a diferença de relação entre os mais jovens e os mais velhos? É diferente mesmo, né? E eu tenho uma colega hoje no projeto que entrou, pediu para ir para a escola, né? Quando foi assumir, pediu para ir para Saint-Hilaire porque sabia que lá existia, né, esse projeto. E ela olha para os alunos e ela diz, poxa, eu aos 30 e poucos anos, né? E aí não estou nem falando lá 50, lá aos 30 e poucos anos que eu fui me descobrir negra, né? Que eu fui me entender, enfim. Quando eu vejo essa gurizadinha com 9, 10 anos, né? Já empoderada, consciente, eu fico realmente, assim, muito esperançosa, né?
E sobre a questão dos mais velhos, e aí eu vou trazer a dona Maísa, assim, porque de fato é impressionante, assim, e ela sempre diz isso, né, nas entrevistas que ela dá, nas palestras, enfim. Ela é escritora, ela é poeta, e quando conheci Dona Maísa, assim, ela mesma fala, né, pensava assim, eu já com, né, 60 e poucos anos, já não tenho mais nada, né, aquela coisa toda. Sempre foi assim. E ela me mostrou de forma muito despretensiosa os textos, assim, ela me lembra muito Carolina Maria de Jesus, né, aqueles textos, assim, naqueles papéis amarelados já, né, eu digo, mas meu Deus, isso aqui é incrível, né. E ela fazia oficinas de escrita na escola no começo dos anos 2000, assim, participou de algumas coletâneas, de um projeto, mas era assim, um ou outro texto, né. Eu digo, mas tem material aqui para lançar um livro, e de fato ela escreveu um livro, lançou. Algo que me deixa muito feliz, assim, foi durante a pandemia teve um edital da CUFA, Ações Culturais nas Comunidades, e eu fui com o material do Afroativos para concorrer na categoria de coletivo informal, né, porque afinal de contas acontece dentro de uma escola, nós não temos um CNPJ, né, não somos uma associação, o pessoal mesmo que estava fazendo a triagem disse assim, essa menina aqui, tu pode inscrever na categoria agente cultural individual. A Kathleen, na época, tinha 12 anos, que é outra escritora, né, poeta. O Alisson, que também tinha muito material, muita produção, que hoje é o menino que administra as nossas redes sociais. E a Dona Maísa, né, com 60 e poucos anos. E o Afroativos foi contemplado nesse edital. E os três, a Kathleen aos 12 anos ganhando o primeiro edital dela, a Dona Maísa aos 60 e tantos anos ganhando o primeiro edital de cultura, né, em todo o Rio Grande do Sul. Então, assim, é muito gratificante, né? Mas também meu filho diz para mim, né? Tiago sempre me diz, tem um filho de 11 anos, Tiago autista, né? Ele tem uma percepção, assim, que às vezes eu não consigo enxergar, né? Ele diz assim, mamãe, por que tu sempre enxerga aquilo que tu não conseguiu fazer? Né? Porque às vezes eu me cobro muito. E ele diz, por que tu tá olhando para o que tu não conseguiu fazer? Porque é aquela sensação de assim, nossa, quantas Maísas tem por aí? Quantas, né? E a gente tem aquela coisa de querer trazer todo mundo, né? E aí essa tua fala de no inverno esvazia um pouco, isso a gente vive isso muito também. E diversos outros fatores, né? Que a gente acaba tendo que lidar, né? Então, acho que fica um pouquinho essa sensação. Quando me bate essa sensação, assim, de, nossa, será que eu estou enxugando gelo? Me vem essa fala dele. Não, tem que pensar no que a gente está conseguindo fazer dentro das possibilidades que a gente tem. Será que tem? Será que não tem? Né? E a gente vai fazendo o que pode. Agora, então, para a gente começar a encaminhar a finalização do nosso programa, vou pedir para a Maureen falar de como encontrar o Odemodê, como participar, de repente, como buscar as ações desse projeto. Então tá, vamos lá. A gente tem disponibilidade dentro do Instagram. E agora me foge assim, mas se eu não me engano é @AfroSuOdomodê-oficial, né? No Facebook também. E é só lançar, na verdade, AfroSul ou Odomodê, pesquisa lá e aparece já disponibilizado. Tem alguma sede física em Porto Alegre? Tem a sede física, que fica na Avenida Ipiranga 3850, né? Eu digo, referência na Ipiranga, bem na parte central, como se fosse no meio da Ipiranga, né? Tanto quem vem do centro, como quem vem ali da Zona Leste. A disponibilidade de acesso ali dentro do Instagram tem um histórico de cada um dos projetos que a gente atua, né? Pode verificar o histórico tanto do infantil, quanto do grupo de dança, adultos e adolescentes, quanto da parte do 50+, né? Então, a gente está bem forte na atuação agora do 50+, porque é um projeto muito especial, muito querido, onde a gente vem resgatando esses nossos idosos. E eu não posso deixar de falar, então, dos nossos 50 anos, né? Que, inclusive, a gente estamos sendo homenageados agora no próximo ano por uma escola de samba que vem contando a história desses 50 anos, né? Que é a Escola de Samba Realeza. Então, ela vem contando essa história. Quem curte um pouquinho, quem gosta um pouquinho, vem com a gente, porque tá lindo o tema, o samba enredo, tá tudo lindo.
e está trazendo assim, ó, muito. Quem acompanhou lá desde os anos 70 e 80 está trazendo um pouco de cada daquilo. E nos acompanhem para ter acesso às nossas festividades, né? Então, nós vamos ter um grande espetáculo no próximo ano, comemorativo a esses 50 anos, e muitas pequenas ações para trazer a grandiosidade que esse grupo, que começou lá em 74, desculpe, tem a oferecer para esse Sul e mostrar a parte negra forte com raízes que o Rio Grande do Sul tem. Um calendário repleto de atrações em 2024 para comemorar, então, os 50 anos do grupo. Agora, Larice, também, para quem quiser conhecer um pouco mais do coletivo Afroativos, começou lá essa ideia na Escola Municipal Saint-Hilaire, na Lomba do Pinheiro, como é que faz? Então, redes sociais, né? O Instagram, vocês vão falar com o Alisson lá, @afroativos, né? O Facebook, que ainda sou eu que administro. E também, né, nas nossas redes agora, a gente vai, né, durante esse mês, né, está acontecendo uma programação de culminância das ações de ERER que a gente faz ao longo do ano. E cada ano, né, a gente traz um tema. Essa atividade chama Afrobetizando SH. Então, o Afrobetizando SH 2023 traz como pauta central mulheres negras em movimento, né? Então, esse ano em formato de gincana, a gente tem muita coisa boa para compartilhar, muitas coisas que estão acontecendo incríveis dentro da nossa escola. E a grande homenageada do evento é a Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, relatora do parecer que regulamenta, né, essa lei 10.639, que completou 20 anos. E eu gostaria só de fazer uma observação aqui. Quando eu falei 99 escolas, estava falando das escolas da rede, sim, né? Não as parcerizadas. Não o total, né? Porque quando a gente olha para frente, quando a gente olha para trás, vê que já caminhou bastante, mas quando olha para frente, vê que ainda tem um horizonte ainda de lutas, né? E de possibilidades a serem exploradas, né? Então é isso, @afroativos, procura lá, chama para ir na escola, né? Na sua escola, na sua comunidade, no seu evento. A gente gosta muito disso, de multiplicar, né? Então, já aproveito para, então, me despedir das nossas especiais convidadas de hoje, a professora Larice da Silva de Moraes, ela que atua na rede pública de ensino municipal aqui em Porto Alegre e comanda também o coletivo Afroativos na Lomba do Pinheiro lá. Muito obrigado, professora. Imagina, eu que agradeço. Também me despedir aqui da bailarina, palestrante, enfim, de todas as funções que tem a Maureen Barcelos, aqui também gestora de projetos, claro, do Instituto Sociocultural AfroSul, o Demodê. Então, muito obrigado, Maureen, pela participação também. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigado, Larice. Obrigado, Maureen. Então, a gente se despede da nossa audiência e para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e não esqueça de continuar ligado na TV Câmara e acompanhar sempre o TV Câmara Entrevista. Muito obrigado e até a próxima edição.